queria agradecer a oportunidade de falar aqui com vocês. A minha apresentação ela vai ser muito menos sobre a parte mais, digamos assim, mais do core de programação e muito mais sobre o desenvolvimento, o nosso projeto. Eu trabalho com ciência, na verdade, a gente trabalha com ciência de fronteira. Eu estou aqui representando o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A gente está desenvolvendo, o que vocês veem aí é um radiotelescópio. O nosso radiotelescópio ele é apoiado, é uma colaboração internacional junto com a Universidade de Manchester, a Universidade da Suíça, o Brasil, e a gente está trabalhando numa área de cosmologia. A gente está, no fundo, o nosso radiotelescópio ele está querendo observar o que vem de trás do universo, do começo do universo. Então, a nossa função aqui, o que eu vou fazer é divulgar um trabalho e convidar vocês para trabalhar conosco. Nós somos físicos, cosmólogos, e pouquíssimos dos nossos estudantes são da área de ciência da computação. Eu tive um estudante maravilhoso, só que depois ele foi embora, porque ele foi ganhar dinheiro, e a gente sente falta de programadores. A minha experiência não é, eu não tenho experiência com radiotelescópio. A minha experiência, na verdade, é física de partículas. Eu trabalhei em análise de dados do CERN. E, então, eu fui chamada a fazer parte desse grupo para desenvolver a pipeline. O que é a pipeline e o que é o bingo? Se você olhar, isso daqui é um abstract. Eu não sei o quanto que vocês estão habituados, mas isso é o que a gente apresenta como resultado do nosso trabalho. Aqui está exatamente o que nós vamos desenvolver. Aí você fala, tá, mas onde eu entro no meio desse monte de coisa sobre cosmologia, sobre cosmologia em 21 centímetros? Eu dei um highlight no que é mais importante. Primeira parte, Dark Energy Properties. A gente, no fundo, quando a gente fala em ciência de fronteira, a gente está avançando naquilo que a gente não conhece. Energia escura ainda é algo que ao ser humano... Vocês sabem o que é energia escura? Não? 5% da matéria do universo a gente conhece. Nós somos o resultado de uma quebra de simetria. Existe uma produção de partículas e uma produção de antipartículas. Por uma quebra de simetria, você tem mais partícula do que antipartícula. Por isso que você tem matéria, por isso que a gente existe. A produção, essa falha a gente não sabe. Então, existe uma produção de matéria. Só que a produção de matéria representa 5%. O modelo padrão, que é o modelo mais aceito atualmente, que é o que vocês viram quando falaram do CERN, do LHC, ele estuda o modelo padrão. Então, ele está dizendo o seguinte, todas as equações, tudo que o conhecimento do ser humano tem hoje, é um conhecimento que descreve 5% da matéria que existe no universo. O resto é matéria escura e energia escura. Então, esse radiotelescópio, a função principal, em termos de ciência de fronteira, é ajudar na compreensão de propriedades da energia escura. É uma área da ciência que eles chamam setor escuro. Eu vou mostrar num próximo gráfico em que situação, em que ponto do espaço-tempo ele está. Aí eu descrevi primeiras medidas de BAO. BAO também é uma assinatura do universo, chama-se oscilação acústica de baryons, em português. Baryons são exatamente partículas que carregam matéria. Então, a partir delas, eu consigo identificar como se fossem compreensões, ondas que vieram do começo do universo, do Big Bang, para eu entender como que o universo surgiu. Aí depois tem Radio Wave Band, ou seja, o meu instrumento, o que eu vou usar é um radiotelescópio. Na sequência, a Technique Intensity Mapping. É aqui que vocês entram. É aqui que eu vou precisar de gente na parte de programação. Intensity Mapping. O porquê? Porque aqui embaixo, em verde, está escrito 50 horns. Nós estamos desenvolvendo 50 cornetas que são mais altas do que eu,
quase 2 metros de diâmetro, para captar essas ondas. E eu vou precisar do quê? De tratar esses dados e gerar um mapa do universo, o que eu vou mostrar aqui na frente. E para esse mapa, para eu ter a informação correta, eu tenho que descontar o que a gente chama de ruído. Por quê? Porque tudo aquilo que você pode confirmar como sinal é aquilo que você tem que descontar de ruído que vem do seu equipamento, de máquinas ao redor. Por exemplo, o bingo, ele andou? Deixa eu ver. Foi aqui. Esse aqui é o que a gente tem de mais claro sobre a evolução do universo. Então, se você olhar aqui no cantinho, seria onde o universo começou. Essa parte colorida, isso aqui é onde a gente trabalha. Radiação cósmica de fundo. Dark Energies é o setor escuro. É aquela parte onde pessoas tentam identificar como que daqui você começou a ter origem de matéria, que aquele setor ali, antes de você ter aqueles brilhos todos, tá vendo? Aquele miolo ali é quando você vai... É o que muitos dos aceleradores, especialmente o LHC, trabalha. Ele estuda naquela região. É ali que você vê, por exemplo, o bóson de Higgs, que provavelmente vocês ouviram mais. E a gente está aqui. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos coletando informação que está vindo de lá. E a gente precisa entender. Tem um outro gráfico que é mais bonitinho. Quem a gente está tentando medir é esse cara aqui, essa onda gravitacional. É isso aqui que nós vamos medir. Então, essa parte todinha do universo, ela já passou. A gente já tem mais ou menos... Gente que entende... Então, aquela parte de Quantum Gravity Area é completamente teórico. Essa parte de inflação, tem muita gente que já domina um pouco. Radiação cósmica de fundo é aquilo que o LIGO mediu e que esses dias saiu de novo a observação deles de radiação cósmica de fundo e de ondas gravitacionais. Então, quando vocês ouvem falar de ondas gravitacionais, representa que a gente está tentando entender como que a gravidade apareceu. Porque a gente sabe o que é a gravidade. A gente sente, mas a gente não entende como que ela aparece. Quem que gera a gravidade. Aqui é um outro exemplo de oscilação, do caso do BAL. O que a gente vai medir? O hidrogênio, assim, em poucas palavras, ele foi o primeiro elemento produzido quando você montou, quando o universo apareceu. O hidrogênio foi o primeiro. E se eu conseguir entender o hidrogênio e observar esse hidrogênio, em poucas palavras, de que o primeiro que não interagiu, eu consigo ter uma informação que não foi, que ela está ali sem ter sido interagido com ninguém. Então, uma informação genuína. E é isso que a gente vai medir. Aqui é só mais só para falar de como que a questão de Dark Energy, a proporção, que matéria mesmo, a gente representa só 5% da matéria que está no universo. Quando a gente fala que é matéria escura, energia escura, é porque a gente não enxerga. Você não tem como ver. Não é uma questão de estar no óptico do visível. É uma questão de que está realmente... Você não tem como medir, nem mesmo dentro do espectro eletromagnético. E aqui, quando vocês falam de evolução espaço-tempo, quando vocês ouvem isso de Einstein, é justamente quando esse comportamento de abertura que nós temos. Onde que o bingo entra? A gente vai trabalhar... Aqui é só a parte mesmo para quem quiser tá mais interessado em ver a parte científica, né? Essa apresentação eu coloquei justamente para ver se tem alguém dentro de vocês ou de seus colegas que realmente tem uma paixão por ciência para vir trabalhar conosco e que tem exatamente... Aqui tem as palavras-chave para vocês irem buscar informação. Onde que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar na Paraíba, no meio do nada. Por que no meio do nada? Porque eu não posso ter sinal de telefonia celular. Porque o telefone celular, as torres de celular, interferem na minha medida. Tinha um lugar maravilhoso no Uruguai.
Só que qual que era o problema dele? Sabe aqueles aparelhos... eu não vou chamar moinho de vento, porque o moinho não está moendo nada, mas aqueles geradores de energia eólica, as pás interferem, geram som, interferem. Tinha uma ilha maravilhosa, que era onde a gente tinha pensado em construir, que é uma ilha Trindade, no Espírito Santo, mas ela é rota de navio. Toda a conversa dos navios atrapalhava. Então, a gente conseguiu na Paraíba. É no meio do nada. É que aqui eu não tenho como acessar, mas aqui te dá o link certinho, que é na Serra do Urubu, é no meio do nada. Então, nós vamos começar essa construção a partir do ano que vem. Então, já está sendo feito o estudo de terraplanagem, o estudo de engenharia para construção. Ele é enorme. Ele tem mais de 40 metros de diâmetro. Deixa eu ver se daqui eu tenho a imagem dele. A gente chama de espelho, né? Espelho é um termo errado porque a gente está num radiotelescópio, né? Então, um espelho é mais para óptico. Mas isso daqui são 2 pratos, 40 metros de diâmetro cada um. As 50 cornetas são aqueles pontos azuis. E a corneta que a gente está desenvolvendo é essa daqui. Toda essa parte é a indústria brasileira. Tudo isso somos nós no INPE. O que está vindo da Inglaterra? O processo de receivers, ou seja, quem vai pegar a frequência de banda do radiotelescópio que a gente quer ouvir. É o filtro. É aquele cara. Eu falo ouvir porque rádio a gente associa com som, né? Mas é aquele filtro naquela banda que a gente vai ter que ver, que a gente quer identificar, que a gente quer selecionar, que é aquela área, aquela informação que vem. Isso vai estar sendo construído, né? Aonde que vocês entram? Aonde seria? Eu preciso de 2 tipos de desenvolvedores, programadores. Eu preciso de quem entenda Python e quem entenda Fortran. Por que Python? Isso é um mapa. A gente vai precisar construir isso daqui com uma perfeição absurda. Por que perfeição absurda? Porque a partir daqui eu vou fazer uma leitura de dados. É daqui que eu vou dizer se o que eu estou observando presta ou se é lixo. Então, eu não posso ter erro nesse código. Eu não posso ter erro de interpretação. Tudo bem que tem gente que entra na questão de que se você está trabalhando com simulação, filosoficamente, você não está trabalhando com a verdade. I don't care. Eu preciso de que isso saia perfeito. Eu preciso ter certeza. Por quê? Porque eu preciso saber se o equipamento que a gente construiu está funcionando corretamente. Porque se ele estiver errado, se essa medida está errada, então representa... Eu preciso, primeiro, saber se realmente o que eu estou observando é um sinal. Se realmente o que eu estou observando é uma física. Se realmente aquilo é física e não flutuação estatística ou lixo de algum dos meus receptores, de alguma parte do resto que está poluindo. E eu vou fazer uma afirmação errada em cima da interpretação. Isso aqui é uma simulação. Então, primeiro, acima de tudo, eu preciso de uma simulação. Eu preciso simular o que eu vou fazer. Eu vou pegar tudo o que eu tenho. Esses dados, eles não são dados novos para a simulação. Já existe gente trabalhando com essa área de ciência há pelo menos 20 anos. Por isso que eu preciso de gente que saiba Fortran, porque tem muitos códigos ainda em Fortran. E apesar de que eu também vou trabalhar aqui com paralelização de código. E isso tem uma discussão violenta se Python consegue ser mais veloz do que Fortran. E não necessariamente, dependendo do que a gente estiver fazendo. Então, eu tenho códigos em Fortran, eu preciso fazer wraps nesses códigos para Python. E eu preciso que essa simulação seja perfeita. Por quê? Porque a partir da simulação é que eu vou comparar com meus dados e ter certeza se eu fiz merda ou se eu fiz uma coisa boa, se eu tenho física ou se eu tenho lixo. Aqui, eles me apresentam o quê? É todo o mapa. Isso aqui, gente, é o teu universo. Você está aqui. Isso aqui é o mapeamento do universo. É o máximo que a gente consegue entender. Então, eu tenho o que é desse mapa. O bingo, ele vai trabalhar exatamente naquela faixa que está nas linhas brancas. O resto não interessa. O resto são físicas que a gente não vai estudar. Aqui é um outro resultado também de simulação.
Aí você fala, por que você está fazendo simulação? Porque eu preciso, especificamente, simular o que vai estar no meu instrumento. Eu tenho uma ideia do que o meu instrumento vai fazer. Eu preciso, então, ter uma simulação para ter certeza de que o meu instrumento vai funcionar. E aí, comparar. Só que aqui nós temos um problema. Esses caras, que são os nossos colaboradores, eles estão fazendo o que chama-se pipeline de Manchester. É uma pipeline, que eu não sei se todo mundo está habituado com esse termo, mas ela está vinculada a trabalhar com vários outros experimentos. O SKA, outros radiotelescópios, e entra o bingo. Só que o bingo não é prioridade para eles. Eles têm as suas respectivas prioridades. Então, nós precisamos desenvolver uma só para o nosso radiotelescópio, para que a gente possa ter controle sobre o que é que a gente está medindo. O mais importante aqui é ter controle sobre o que é verdadeiro. Então, é ter um controle sobre a simulação, para eu conversar com um teórico. Então, assim, mas eu vou precisar saber de cosmologia profundamente? De jeito nenhum. Os meus alunos da matemática, eles não sabiam. Na época, a gente estava trabalhando com busca de o que a gente chama de traçadores biológicos no espaço. Existe uma área chamada astroquímica, que você busca a formação de elementos que possam ter gerado proteínas que estão vinculadas no DNA e logo pode ter vida no espaço. Então, esses meninos, eles estavam me ajudando em tratar com correlações dessas medidas. E nenhum deles entendia astroquímica. Assim, astroquímica, transferência radiativa, para eles não interessava. Então, a questão é trabalhar com código. Por exemplo, esse menino me ajudou que, num código em C, eu trabalhava com medidas de 10 a menos 7, menos 9, menos 11, menos 15. A partir de 10 a menos 9 em diante, em C, não apareciam esses pontos. Então, eu tive que passar. Ele falou para mim, eu vou tentar uma linguagem nova que eu nunca usei na vida, posso tentar? Eu falei, pode. Ele aplicou Racket e resolveu o problema da gente. Então, assim, nós estamos precisando desse contato. Por quê? Porque essa simulação ela está sendo feita para outros instrumentos, incluindo o bingo. E nós precisamos apenas de bingo, ou seja, de alguém que vá entender essa medida, essa observação. Aqui é mais uma, mas é sempre assim. O que é importante que você coloque em cada uma dessas faixinhas, né? Você vai colocar para cada uma delas, a parte cinza representa partes que você não está fora daquilo que você vai medir. Em colorido está o quê? O que é principalmente aqui o que é importante para nós. 1/f noise, 1/f. Alguém aqui é da engenharia elétrica? Então, o pessoal da engenharia elétrica trabalha muito mais com 1/f. Para nós é muito importante o 1/f. Por quê? Porque eu preciso saber exatamente qual que é a contribuição do meu instrumento na minha medida. E eu preciso descontar isso. E eu preciso ter controle. Eu preciso saber quem é. Eu preciso realmente saber quem é. Aí, aqui é um outro tipo de trabalho que a gente tem, que se chama Principal Component Analysis. Essa parte é aqui que vocês poderão trabalhar com, talvez, invadir mais a área de matemática, para a gente conseguir justamente fazer o quê? A gente trabalha com... para gerar essas informações, a gente trabalha com RealPix. RealPix foi um código desenvolvido pela NASA, você tem o RealPy, que agora está escrito em Python. E o que a gente vai fazer em linguagem simples? Eu tenho essa observação, eu estou medindo fótons, eu estou medindo uma informação que é ininterrupta. Eu vou ter que guardar essa informação. Eu não só vou ter que guardar, como eu vou ter que gerar um gráfico a respeito de tudo isso, de hora em hora, de 10 minutos em 10 minutos, ele tem que ser quase real time. Por quê? Porque eu preciso saber a informação certa. Eu vou deixar isso aberto. As medidas são ininterruptas, 24 horas, 7x7. Não vai parar. Eu vou ter que armazenar. Eu estou no meio do nada, eu estou na Paraíba. Eu lá no meio do nada, no meio de uma serra.
Então, eu vou ter que armazenar isso, isso vai ter que ser transferido de alguma maneira. Eu vou precisar tratar esses dados, porque existe a questão do dado bruto, que eu vou ter que passar por um filtro, limpar o dado, fazer a seleção, criar ambientes onde eu vou fazer seleção por data, seleção por dia, seleção por posição, porque eu também vou movimentar um pouco. Então, eu vou ter que dizer em que ponto do espaço que eu observei. Porque essas informações são informações que nós vamos girar uma parte de um prato para pegar o quê? Pegar a informação de pontos específicos do céu. Porque a gente vai pegar, na verdade, se colocar o planeta como a gente mostra normalmente, né, a Polo Norte e Polo Sul, a gente está pegando o universo daqui de baixo. Ó. A gente vai pegar essa parte. O pessoal do hemisfério norte tem outros instrumentos, no caso do Canadá é o Chime, que vai pegar a parte de cima. Né? Nós vamos pegar essa parte. E isso a gente vai construir, então, uma visão total do universo. Então, a gente precisa deixar os dados de maneira que outros instrumentos possam acessar. Eu não sei, será que eu consigo fazer? Eu queria colocar... Esse aqui é exatamente um bem semidébil de como que a gente vai fazer o tratamento de dados. O céu está ali. Eu vou medir. Então, eu tenho que a primeira coisa que eu tenho é meu dado bruto. Aí eu vou limpar. O que é limpar? Meu dado bruto eu vou ter que descontar o 1/f. Eu tenho que descontar o danado do avião que vai passar por cima. Eu já tenho que catalogar todas as rotas de avião. Tem rota de avião que a gente não sabe. Por quê? Porque tem traficante passando por ali. Então, tem aviãozinho que vai passar e eu tenho que saber a hora que o avião passar. Por quê? Porque vai aparecer alguma coisa no meu sinal. Não necessariamente a rota que a ANAC passou para mim é a rota oficial. Tem os não oficiais que vão estar passando por cima. Eu tenho que descontar. Então, esse é o processo de cleaning que tem. Arrancar tudo aquilo que não vai ser, que eu posso arrancar da primeira vez. Ordenar. Eu tenho que deixar em ordem por questão de horas. Para nós, né, principalmente para quem trabalha com astronomia, medidas de posição é extremamente importante em termos de horas. Map making. Aqui eu vou ter que fazer toda uma parte para criar, simplesmente montar, visualizar o que esses dados são. Multi-frequency maps, para cada frequência de observação. Por quê? Porque em cada frequência tem um tipo de informação importante para a gente, que depois que você juntar para ver o todo, quem trabalha com a física mais matemática vai conseguir interpretar. Eu vou ter que remover o foreground. Foreground aqui representa em que, dependendo do que eu for olhar, eu vou ter que tirar foreground vindo de outras fontes, de outras estrelas. Então, de repente, a pessoa quer estudar só um radio fast burst, então eu tenho que arrancar o que está de trás, limpar, para que aquela pessoa que vai utilizar, ela tenha a informação que ela precise. Eu tenho que fornecer isso. Aí eu vou fazer um mapa do céu para ela. Eu tenho que estimar, fazer um espectro de potência. Espectro de potência é uma ferramenta que só o pessoal da parte de astrofísica vai trabalhar. Que isso aqui vai te dar uma informação específica para análise. Testar os modelos. Aqui são modelos cosmológicos. Cada maluco da parte de física matemática tem um modelo para explicar. E aí, o que eu vou ter que fornecer? Eu tenho que separar esses parâmetros para ele, porque são a partir desses parâmetros que ele modifica o modelo dele conforme ele quer. Então, vocês me ajudariam nisso daqui. Aqui é o GNILC. O GNILC foi desenvolvido pelo Lucas. O Lucas está voltando de Manchester agora. E isso daqui é só para gerar aqueles mapas bonitinhos ali, usando uma técnica específica dele, que é uma técnica para varrer os dados e conseguir separar, identificar de maneira que você não conte duas vezes. Nós temos um problema de dupla contagem. Por quê? Porque a gente varre cada pixel. Então, por exemplo, se você pensar no pixel como um quadradinho,
O fóton não necessariamente ele passa pelo meio. Ele pode passar pelo cantinho, ele pode passar pelo outro cantinho. Então, o que acontece? Eu tenho que saber exatamente aonde que ele passou e fazer esse cálculo várias vezes, para cada vez que esse tempo passou. Então, qual que é o problema? Primeiro, eu tenho uma lerdeza violenta, que fica rodando meses, e eu tenho um problema de dupla contagem. Então, eu tenho uma informação que está over ali. Então, o Lucas desenvolveu o que seria o GeNeLico. Só para falar do GeNeLico, a gente levaria mais meia hora. E aqui tem um outro problema nosso. Mission Simulator ou Flight Simulator é um código muito bom escrito em Fortran. E a gente precisa que esse código, a gente precisa comparar com esse de Manchester, para ver se esse código de Manchester, escrito em Python, com o resultado que ele tem, a gente consegue pegar esse cara, que foi usado no SKA, e subir e tentar ter dois códigos analisando a mesma coisa. Por quê? Porque eu preciso ter a mesma resposta. Se com dois códigos diferentes eu tiver a mesma resposta, representa que o que eu estou medindo está certo. Entendeu? É essa a ideia. Bóson de Higgs, você teve dois instrumentos com instrumentação diferente, observando a mesma coisa. Então, isso te valida. Porque não vai adiantar nada eu ter um código, eu mesmo ter o resultado, e eu vou falar que está certo. Fica muito avaliação muito complicada. Então, a gente precisa ter um double check. Quantas pessoas vocês acham que são necessárias para fazer tudo isso? 6. Eu, meu chefe, meu outro chefe, o inglês, e uma aluna de mestrado que ela tá aprendendo, ela nunca, sempre usou Windows na vida. Menina, um crânio, mas nunca veio para programação. Então, sou eu e o inglês. Meu chefe, meu outro chefe, eles têm que correr atrás de financiamento, papelada, 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 burocracia pesada. Nós conseguimos um financiamento de 9 milhões de dólares. E mais um financiamento com a China. Então, assim, eu preciso de gente. E aqui eu deixo para vocês o convite, tá? A gente não trabalha, a gente não contrata consultor. Why not? Porque o dia que a universidade começar a depender, a terceirizar, ela deixou de ser uma universidade. Então, o que a gente faz é formar pessoas. Então, o convite aqui é para você fazer mestrado, doutorado, iniciação científica nesse projeto. Tá? A pessoa aqui que eu estou dando o contato é o meu chefe do INPE, tá? Que é a ala mais instrumental brasileira. Tem um professor, o Elcio Abdala, que ele é do IFUSP, da USP de São Paulo, mas é 100% teórico. É assim, quando a gente foi discutir, fazer, por exemplo, as cornetas, que elas são de alumínio, ele perguntou se podia ser de alumínio reciclável. Então, assim, ele é 200% teórico, ele é de uma outra pegada. Então, nosso interesse é em pessoas que tenham formação na área de física, matemática, ciências da computação, que estejam dispostos a trabalhar com isso. É um trabalho pesado, não é fácil, não é. É, assim, extremamente trabalhoso, extremamente de física de fronteira, extremamente desafiador. As chances que nós oferecemos é você trabalhar conosco, você ter um título, tipo mestrado, doutorado, que ajuda, talvez, e principalmente a chance de você trabalhar com pessoas de outro país. Assim, é uma colaboração internacional. A gente está o tempo todo em reunião, é assim, o tempo todo desenvolvendo. Você vai lidar com aquilo que você não sabe, o tempo todo. É um processo diário de eu não sei como fazer. É o tempo todo você lidando com o fato de você não conhecer e você ter poucas pessoas no mundo que entendem isso. Então, assim, seria um convite. Estende a quem você quiser, a quem você conhecer. Pode entupir o e-mail dele. Ele permitiu. Entendeu? Então, assim, tudo isso é para manter, é um convite para trabalhar com ciência de fronteira. Tem empresa envolvida? Não.
Não tem. Tem uma única, que é porque realmente fazer aquelas cornetas, o INPE não tem o equipamento. Então, quem faz é uma empresa que normalmente trabalha para a Embraer. Então, agradeço a oportunidade e estou aberta a perguntas. Obrigada. Na verdade, assim, é só de curiosidade, porque vocês foram procurar um lugar para montar isso. O que te garante que não vão construir alguma coisa ao redor? A gente entrou com um pedido. Existe? Essa é a pergunta, se vocês conseguem... Então, a partir do momento que você... Foi um dos problemas que nós tivemos com o Uruguai. A partir do momento que a gente separou essa região, a gente entra... Existe uma forma de você entrar com um pedido junto ao Senado. Então, como é aqui no Brasil, é um dinheiro no Brasil, é esse meio do nada mesmo, porque é uma serra e a gente vai enterrar o radiotelescópio. Geograficamente, ela permitiu isso. Então, o que a gente vai exigir é um raio de mais ou menos 300 quilômetros que não se construa nada. E isso é possível porque, como a gente está no meio do nada, não vai desenvolver ali, não tão cedo, não tão rápido. Foi a dificuldade que nós tivemos com a Ilha de Trindade. Estava tudo perfeito, espaço perfeito, só que quando a gente abriu o mapa de navios, um abraço, não tinha como. Então, e era lindo o lugar, gente, maravilhoso. Esse não é tão bonito, mas a chance de construir alguma coisa é mínima, porque a gente já entrou, a partir do momento que foi sacramentada essa inclusão da Paraíba, escolha, né, do sítio, que a gente chama de Paraíba, a gente entra com um pedido no Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicações e entra com um pedido no Senado. Então, você tem que se mexer, tem que pedir. O reitor vai pedir para o governador que... Então, assim, é essa linha política. É por isso que a gente acaba tendo, na parte científica, nós 6, a gente diminui, porque justamente os outros 2, que são chefes de pesquisa, têm que começar a atuar politicamente. Então, é um pedido que a gente vai fazer junto ao Senado. É possível e é muito mais simples do que parece, por ser justamente dentro do Brasil. Se fosse no Uruguai, a gente teria um problema, porque esses geradores eólicos, eles fazem parte do projeto de Estado do Uruguai. Então, assim, o projeto científico do Uruguai é gerar energia por vento. Então, a gente não teria espaço. Né? Então, é possível a gente deixar isolado num raio de 300 a 400 quilômetros. Foi mais ou menos esse o cálculo que a gente já fez. Mais pergunta? Professora, bom dia, primeiro. A respeito do processamento dos dados, vocês vão processar localmente, vão transmitir ele para poder fazer o processamento? Como vocês estão pensando ou nada ainda? Como é que a gente vai arrumar a internet lá? Né? Porque a gente tem problema que, assim, a banda de frequência que a gente está trabalhando é uma banda que ela sofre interferência. Muito fácil. A gente está vendo como que nós vamos fazer. A rigor, a gente está pensando em armazenar lá e acessar remotamente. Era essa a ideia. Deixar armazenado lá. Só que a gente está vendo o quão eficaz vai ser isso. Porque nós estamos assim, a gente já definiu a área, a gente definiu a construção, só que nós vamos ter que selecionar pessoas para cuidar dali. Eu vou ter que ter um cristão ou whatever, um ser humano, que tenha que ficar lá, no meio do nada, dentro daquele radiotelescópio. Porque se alguma coisa parar, a gente precisa saber. Dá para você cuidar remotamente? Dá. É ótimo, deu um problema. Qual é o próximo avião para Paraíba? Entendeu? Então, assim, o tempo que eu vou levar para... Então, essa logística está bem pesada. A sorte é que o pessoal do INPE tem um certo know-how por causa de outros experimentos que eles construíram em locais mais ermos. Mas a questão, a gente está pensando em armazenar lá de maneira para blindar também, para que não interfira, mas vai armazenar lá. A ideia, a priori, é armazenar lá. E a gente acessar daqui. E, professora, os alunos que poderiam participar, aluno de mestrado, doutorado, mesmo IC,
poderiam vir de outras instituições e Sim. trabalhar remotamente? Sim, o que a gente está querendo, a gente está tentando vencer uma mentalidade bastante arcaica que existe no ambiente acadêmico, que o físico só pode, sabe, se envolver com físico, matemático só com matemática. A gente está querendo quebrar. Então, o INPE ele está aberto a outras instituições. E aí, o Vinci, ele é que ele vai fazer essa ponte, porque ele sabe os trâmites internos que permitem. Você, por exemplo, ser orientado, você está numa outra instituição. Como que você vai fazer um mestrado desse tipo? Então, o Vinci vai atrás de maneiras em que o INPE, que era o que eu estava falando, acho que para ela. Para você entrar no mestrado do INPE, você vai ter que fazer uma prova de admissão, que tem quântica. Mas nem todo mundo que fez ciências da computação, que é quem vai me ajudar, fez quântica. E é quântica pesada, não é? É quântica 1, quântica 2, eletromagnetismo 1, eletromagnetismo 2. Quem faz engenharia não vê eletromagnetismo do jeito que a gente vê em física. Vê um eletromagnetismo mais suave, a gente vê uma coisa mais hardcore. E cobrar isso, o que acontece? Eu estou expulsando gente que vai me ajudar. Então, assim, o menino, é difícil você vencer. Por quê? Porque tem ainda uma mentalidade de achar, foi o que eu te falei, tem gente que acha que montar a pipeline do bingo, 3 ou 4 pessoas são suficientes. Não são. Para fazer algo execuível, o CERN, a experiência que eu tenho é convivendo com outras pessoas no CERN. Tinham tanta gente, eu achava engraçado que era a parte mais divertida para mim. Era tudo do leste europeu. Então, eu tenho a impressão que a computação no leste europeu deve ser muito boa, porque todos eles eram de lá. Aí você chegava para qualquer Boris, whatever lá, você fazia uma pergunta, você abria o código, ele não queria nem saber do que era a física, ele te ajudava a ver aonde que estava o erro. Ele era capaz de te ajudar de parte simples de configuração à parte sofisticada. É esse cara que eu quero, é essa menina que eu quero. Eu quero essa pessoa. Porque eu quero alguém que seja capaz de ajudar a gente a construir. A nossa linguagem de físico, de cientista, não é a mesma linguagem de vocês. Entendeu? A gente usa ainda termos diferentes, vocês usam outros. E a gente precisa que vocês venham até nós. Aqui tem código, eu já trabalhei com código que é usado por muita gente, mais de 50 pessoas, que o cara chama variável de X dentro do código. Você não tem noção de como eu queria morrer com isso. Você entende? Então, assim, é um código tão caseiro que você ficava olhando, what the fuck is this X? Sabe? Assim, e o cara não fazia comentário. Eu estou documentando a maior parte dos códigos. Por quê? Porque eu sei que essas pessoas que vão usar lá na frente, ela não quer abrir o código e ficar... Ela quer informação. E eu preciso dessa informação. Então, manda e-mail para o Vinci. Deixa o Vinci se virar com isso. É o problema dele. Eu gostaria de saber se apenas alunos mestrandos ou doutorandos poderiam contribuir ou se a equipe está aberta para mais contribuição, não necessariamente remunerada. Então, o problema é esse. Eu não sei se vocês sabem, mas eu perco alunos porque uma bolsa de mestrado está na casa de 2 e alguma coisinha. Uma bolsa de doutorado está na casa de 3 e alguma coisinha, quase 4. A que paga mais. Uma bolsa de pós-doc, com muita sorte, chega a 5. Então, o que acontece? Eu perco o aluno de iniciação científica, ele vai embora. Então, a questão é que tem que gostar do que está fazendo. Realmente paga muito pouco. Por que vocês não pagam mais? Meu filho, o Ministério da Ciência e Tecnologia desapareceu, foi absorvido pelo de Comunicações, então a gente não fala mais nem com o ministro. Tiraram essa voz da gente. Então, a gente depende... Os órgãos de fomento é que determinam o valor. Então, aí vem outra coisa. Você vai ter uma pessoa não remunerada trabalhando. Você entende que isso chega a ser quase criminoso? Por isso que a gente quer que, pelo menos, você tenha um mestrado. Pelo menos, você tenha um doutorado. Porque a gente vai te formar.
Entendeu? Assim, eu entendo que trabalhar de graça, às vezes, o negócio é tão bacana que vale a pena. Mas a gente não quer estimular essa mentalidade, porque vai chegar um político e vai falar: vocês trabalham de graça, valeu, e pega a verba e vai fazer outra coisa. Então, isso a gente não quer deixar. Então, a ideia é você ter pelo menos um TCC, um mestrado, alguma coisa dentro do seu conhecimento que te traga, valha a pena. Então, não precisa ser, por exemplo, fazer o mestrado no INPE, porque aí você vai ter que cursar disciplinas como evolução estelar. Você não precisa saber evolução estelar. Entendeu? A gente está com esse problema de disciplinas obrigatórias. Então, fazer um cara ter cosmologia, trabalhar com métrica de Robertson Walker. Não quer. Então, a ideia é justamente ver com outra instituição. Mas manda um e-mail para o Vinci e pergunta. Oi, obrigado pela palestra. Eu sou de São José dos Campos, tenho um INPE lá, trabalho na Embraer, e a Embraer libera os funcionários para fazer mestrado. Procura o Vinci. Vinci. Obrigado. Não, pode. Por que eu estou falando, né? Procura o Vinci. Porque ele já foi, inclusive, chefe de gabinete. Então, ele sabe os meandros burocráticos para facilitar isso. Eu, como pós-doc, enquanto a minha bolsa não sai, eu estou como colaboradora. Então, ele vai procurando maneiras. Então, a nossa preocupação é a sua formação. Provavelmente você é engenheiro. Então, a gente não quer que você faça um exame de admissão que cobre quântica de você. Você não vai passar, porque você não teve essa disciplina. Você pode ser mega inteligente, mas a prova é chata pra caramba, você vai ter que aprender quântica em pouco tempo. Não tem sentido. Então, de repente, junto ao pessoal do ITA, você procura alguém dentro do ITA e você vem trabalhar conosco via ITA. Entendeu? A gente está buscando essas, porque o ITA é um grande colaborador nosso. Eu fiz doutorado no ITA, então o ITA é assim extremamente colaborativo. Então, se você conseguir com algum professor de lá, então você é o caminho que você entra. Você vai fazer disciplinas dentro da área de engenharia. Você não vai ter que sofrer aprendendo cosmologia, Roberto, coisa toda. Você vai trabalhar em algo que você tem formação, sua expertise, e vai ajudar a gente. Eu estou por aí, qualquer coisa vocês podem me perguntar, tá bom? Obrigada.